Olá a todos! Estamos chegando com mais um trabalho aqui no nosso canal, no YouTube Vox Consultoria e Comunicação. E hoje nós vamos falar sobre administração propriamente dita, iniciando, é claro, pela administração geral e também partindo posteriormente para a administração pública. A palavra administração, ela provém do latim. Ad significa direção, uma meta, um objetivo a ser traçado, atingido. E minister, que seria de ministração, é relativo à insubordinação ou a até certa obediência. É uma atividade assim realizada por alguém sob comando de outro, ou seja, alguém manda e alguém obedece. A administração pública também representa o conjunto de ações que compõem a administração. É o conceito da área de direito que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado propriamente dito. E isso objetiva fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, por exemplo, saúde, segurança pública, educação, agricultura, ou seja, os ramos que compõem a administração pública propriamente dita. A administração pública, por sua vez, ela já passou por 3 estágios aqui no Brasil. A fase patrimonialista, que foi na época do Império. Tivemos também a fase chamada de burocrática, que foi na época do Getúlio Vargas, que assumiu a presidência em 2 oportunidades, a primeira na década de 30 e a segunda na década de 50. E temos também a gerencial, que é esta área agora que a administração pública propriamente vem sendo realizada através de gestores públicos, administradores públicos e sua equipe trabalhando em prol, deveriam, da comunidade. Quando se fala em administração, nós devemos lembrar os 2 nomes que são considerados os pais da administração. O Julius Henry Fayol e o Frederick Taylor, ou como se comumente chama, Taylor e Fayol. Eles são os criadores daquela teoria clássica que tanto se fala de administração. O Fayol, em 1916, ele disse que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aí nós temos outras teorias que foram sendo criadas posteriormente através de estudos, como a do Deming, que é conhecida como a PDCA. É uma sigla do inglês e, na verdade, ele significa planejamento, execução, checagem ou verificação e também a ação feita propriamente dita. Temos também que administrar é reunir e aplicar da melhor forma possível os recursos disponíveis. Quem disse isso é o Hélio Jani Teixeira. Ele é professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, lá em São Paulo. Ou então, segundo ele, é o processo, propósito, solução e ação. Ou seja, buscar objetivos e apresentar os resultados. Ou seja, iniciar, buscar os meios para se chegar ao fim do que propriamente prevê o que se quer na própria administração. E quando se fala em administrador público, devemos lembrar que existem leis que regem a administração pública. Inúmeras são as leis do que pode e deve ser feito. E as pessoas, os gestores públicos, eles devem seguir à risca aquilo que dita a lei. Embora a gente observe ultimamente que muitas coisas não estão sendo observadas. Eu tenho observado também em veículos de comunicação, no caso a grande imprensa, a rádio e televisão, muita propaganda do governo e posteriormente vem a notícia de que o governo gastou X milhões em publicidade. Para mostrar o quê? E eu sempre cito que o administrador que trabalha baseado aqui no artigo 37 da Constituição Federal, que ele prevê os seguintes princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade o que é? Fazer as coisas dentro da lei. A lei diz, pode ser feito isso, então se faz isso. Impessoalidade. O que é impessoalidade? Trabalhe sem nome
de uma entidade, digamos assim. Organização, mesmo que seja governamental, é uma organização. Não existe o eu fazendo, existe em si o Estado fazendo. Isso se chama impessoalidade. Outro item é a moralidade. Nem vamos comentar este assunto de moral nos dias de hoje. Publicidade. Dar publicidade ao que é feito, certo? Mas não gastar milhões para dizer que fez o que não fez. Dá-se publicidade ao que é feito realmente para mostrar o que está sendo feito com o dinheiro do povo. E eficiência. Eficiência geralmente falta muito em vários setores da nossa querida administração pública. Foi criada também em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a Lei Complementar número 101 e foi sancionada em dia 4 de maio do ano 2000. Esta lei estabelece em regime nacional parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo, estados e municípios brasileiro. No caso, o ente federativo também compreende o próprio Estado brasileiro, ou seja, a nação Brasil. Então, no caso, seriam as 3 esferas da administração pública. Uma outra lei que também foi criada para facilitar ou evitar certas distorções na administração pública é a Lei 8666/93. Esta lei fala sobre as licitações conforme segue. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o artigo 2º desta lei diz que as obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratada com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitações ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Então eu quero tomar liberdade, até vou anotar aqui licitações, para que a gente faça um assunto sobre isso, futuramente falando exatamente sobre as licitações, que geralmente ocorrem, a gente vê notícias. Eu vou citar diretamente aqui, questão de notícia em rádio, jornal, TV, porque a gente vê muito que tal licitação, ela foi cancelada porque estava viciada, ou porque continha erros de não sei o quê, ou porque estava direcionada. Então a lei prevê que seja feita, mas de forma correta. O que, convenhamos, muitos administradores não estão fazendo o seu papel de acordo com a lei, infelizmente. Para finalizar o nosso tema de hoje, eu quero deixar aqui algumas frases citadas pelo 16º presidente americano, o Abraham Lincoln. Ele disse assim: não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres os fortes. Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos. Não ajudarás o assalariado se arruinares aqueles que o pagam. Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de classes. Não poderá criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades se gastares mais do que ganhas. Não fortalecerás a dignidade se tirar do homem a iniciativa e a liberdade. E não poderás ajudar os homens permanentemente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer sozinhos. Muito bem, por hoje é só neste vídeo. Nós voltaremos, é claro, nos próximos dias, a cada 2 ou 3 dias, colocando vídeos aqui de interesse a todos vocês. O nosso muito obrigado a você que está acompanhando o nosso canal, você que está curtindo o nosso canal, você que está assistindo aos nossos vídeos, você que porventura não comentou, quiser comentar, quer deixar a sua opinião, quer deixar algum assunto para que a gente possa fazer futuramente, sinta-se totalmente à vontade, tá certo? Contamos com você, contamos com o seu joinha aqui no nosso canal e até o próximo.